Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma segunda-feira com o nosso Viver Bem em Cristo, desta vez conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que está lá em Cachoeira do Sul. A gente está conversando aqui um pouco à distância com ele, mas sempre é um prazer tê-lo conosco nas nossas segundas-feiras, onde as pessoas, nossos telespectadores, já esperam por esse momento, pastor, para ouvir um pouco mais sobre a palavra de Deus, para compreender um pouco mais Deus, quem é Deus e o que é a nossa vida, especialmente, que o homem, né, o ser humano está sempre à procura, em busca desses entendimentos, não é? Tudo bem, pastor? Tudo bem, uma boa noite a todos os telespectadores aí do programa. Uma alegria retornar ao programa Viver Bem em Cristo. E esperamos que hoje Deus dê um direcionamento para todos nós, para estarmos abordando aquilo que realmente seja de grande utilidade para a resolução dos problemas pessoais de todos os nossos telespectadores aqui. Bem, pastor, eu gostaria de começar falando sobre um assunto assim que nem sempre é prazeroso de falar, mas ao mesmo tempo eu sei que é Deus que nos dá entendimento e forças muitas vezes para enfrentar, que é a morte. Muitas pessoas se deparam com essa situação, já se depararam ou ainda irão se deparar, não é? E isso é um grande conflito, eu creio, na vida das pessoas, porque ninguém está preparado de fato para enfrentar a morte, por mais conhecimento que se tenha, por mais que se diga, não é, popularmente que a coisa mais certa da vida é a morte, é muito difícil, pastor. Então, como ter um entendimento para se ter forças para passar por essas situações, né? O que fazer quando a gente está num grande sofrimento, porque está vendo a iminência da perda de um ente querido? O que o senhor poderia nos dizer? Olha, com todos esses anos que eu tenho experiências assim, não só da vida natural, mas também um pouquinho da vida espiritual, a morte é o terror de todo ser humano. Não tem como você achar uma pessoa com. Tem muitos que se suicidam, né? Mas aquilo ali é um momento que eu tenho plena convicção de que não está na sua perfeita razão, né? No equilíbrio mental. O suicídio sempre é um desequilíbrio que vence a pessoa, né? Devido ao extremo sofrimento ou inconformidade com a vida que leva. Agora veja que Jesus, eu só quero dar esse exemplo, quando esteve no Getsemane, ele pediu ao Pai por 3 vezes para passar o cálice. Eu nunca vi Jesus, em toda a sua experiência, pedir para o seu Pai mudar uma situação que se aproximava. Aquela foi a única vez em que ele disse: se for possível, passe esse cálice de mim. Que cálice era? O cálice da morte, né? Então, se Jesus, sendo Filho de Deus, um homem que não tinha natureza pecaminosa, ele sentiu o efeito atormentador e pavoroso da morte, imagina nós, que temos uma natureza pecaminosa, que somos pessoas fracas, que não temos a revelação da eternidade ainda completa. Obviamente que é muito difícil tratar com essa situação. Nem aqueles que são familiares conseguem aceitar e nem aquele que está doente tem um medo terrível que isso aconteça. Então, o que se faz e se orienta na Escritura a respeito disso? Quanto mais a pessoa ter intimidade, uma relação mais clara com Deus, mais sólida, ameniza bastante. Mas não elimina o pavor e o medo da morte. Isso é a minha experiência, é o que eu conheço um pouco da Escritura, o que vai aliviar esses momentos tão difíceis da nossa vida, que é o momento em que o cordão de prata arrebenta, né? Que ali em Eclesiastes diz que nós temos uma linha
que nos liga na vida com Deus, e isso tem um início e tem um fim. Que é o cordão de prata. É o cordão de prata. E quando isso termina o prazo nosso aqui, ele se rompe. E não há o que fazer, porque todo mundo já vem para cá com um direcionamento pré-determinado de Deus, né? É. Claro que Deus tem seu poder, sua autoridade para aumentar e diminuir a vida da gente, claro que ele tem. Houve um exemplo que um rei de Israel pediu 15 anos, aí Deus não pediu, ele pediu mais tempo, mas Deus deu 15 anos a mais para ele, porque estava marcado já o seu fim. Então são mistérios de Deus, né? Que só Deus Pastor, pode encurtar e pode estender o nosso tempo de vida natural. e é certo, claro, nesse caso ele pediu, né, pessoalmente, mas às vezes a gente vê pessoas que estão numa situação assim, terminal já de vida, ou estão se encaminhando para isso, e a gente fica orando, as pessoas ficam orando, né, para que essa pessoa não se vá, para que Deus tenha mais, que tenha misericórdia, que dê um prazo maior, mas será que isso é certo? Porque às vezes a gente pensa, será que não estamos contrariando uma vontade de Deus? Ou tendo um pensamento assim que é um pouco obstinado, quem sabe? O que é correto na hora de orar por os familiares é que Deus faça a vontade dele e o plano dele se cumprir. Porque senão nós vamos atrapalhar aquelas pessoas. Porque eu já vi Deus estender por causa do clamor familiar e a pessoa só ficou sofrendo mais um tempo, né? Porque já estava no prazo e Deus, assim como ele é amoroso com todas as nossas petições, ele nos atende, às vezes, em parte, dentro daquilo que divinamente é possível, né? Mas a gente deve fazer uma oração correta. Senhor, que a tua vontade perfeita se cumpra. Aí você estará beneficiando tanto aquele que está partindo para o seio de Abraão, se ele é crente, né? Como também vai beneficiar os familiares, porque Deus vai ampliar a consolação da falta daquela pessoa. É verdade, isso realmente, né? Eu acho que o momento mais difícil é o momento da despedida, É, né? Isso quando há tempo para se despedir, né? Porque muitos são assim como que arrancados de súbito da vida de uma pessoa. Tem morte súbita, seja é, infarto ou acidentes, ou mesmo uma doença, né, grave e aguda, assim, né, que não tem um período prolongado, né, de doença. Então, esse momento, quando há uma consciência disso, a pessoa ainda tem consciência, às vezes a pessoa diz, não deu tempo de se despedir, mas essa despedida também é muito dramática, né? Então, para quem vai, porque mesmo a gente sabendo que volta para Deus e, né, é aquela frase que dizem, né, e todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que tem uma esperança, também aquele desapego daquilo tudo que vamos deixar aqui, família, todas as nossas coisas, a vida no mundo, né, que Deus nos deu, e Ele quer que a gente esteja aqui, né, pelo que eu entendi, assim, já da Bíblia, né, mas esse momento é realmente muito difícil de passar por ele. E então eu queria saber, assim, tem algum tipo de comportamento que a gente deva ter frente a isso? Porque a oração é só o que nos sustenta e a só fé, né? a oração. E a pessoa que está terminando os seus dias, assim, não pode ver a gente ruim e muito mal, porque aquilo piora para ela. É pior, É. Ela tem que porque sentir que nós temos uma realidade de que a nossa vida continua sim, e que é apenas um desligamento momentâneo, é né? melhor a gente, as pessoas dizerem que estão bem, que vão ficar bem, né? Exatamente. Como a palavra diz, que o seio de Abraão, você dorme. Então é um repouso de paz.
Depois da ressurreição, nós vamos levantar novamente para a eternidade. Essa é a nossa verdade sobre isso. Então, ninguém vai perder ninguém. Sim, vamos nos reencontrar depois de Vamos. novo. Bem, pastor, a gente vai fazendo um breve intervalo, mas já voltamos daqui a pouquinho, falando um pouco mais, não é, sobre a palavra de Deus. Amém. Estamos de volta e falando sobre o tema da morte, não é? Como enfrentar a morte, sobre esse momento dramático, não é? Que até Jesus Cristo sofreu na iminência, né, da sua própria morte. Mas também, pastor, tem pessoas que não pensam muito nisso, não tem uma realidade disto, né? Vivem como se isso nunca fosse acontecer. E nisso também há um perigo, porque lá na Bíblia diz, né? Se hoje pedirem tua alma, para onde tu irás? Né? Então, eu creio que a gente precisa ter essa consciência, essa realidade, porque no bloco anterior o senhor falou, né, que nós vamos estar num lugar melhor, que vamos nos reencontrar, né? Mas se as pessoas não estiverem preparadas para isso, ou sem uma noção, né, desta vida eterna ou de uma vida após a morte, uma nova vida, num novo corpo espiritual, né? Há de se perguntar, né? Se hoje pedirem tua alma, para onde tu irás? Veja que o propósito de Deus nos mandar para a Terra, porque nós somos criados na esfera espiritual. Eu não tenho apenas 60 e poucos anos. Meu espírito já vive há muitos anos. Jeremias 1,5 prova isso para nós, que Deus disse assim: antes de eu colocar você no ventre da mãe, eu já te conhecia. Eu vi essa palavra, eu achei maravilhosa, né? Poxa, a gente já estava com Deus, Já né? estava com Deus. Depois nós fomos introduzidos numa outra esfera, que é a esfera natural, onde Deus nos colocou, porque tem um propósito aqui. Ele não vai nos tirar de uma esfera maravilhosa para nos colocar numa outra esfera sem um propósito e uma razão dessas coisas acontecerem. Então, Não foi só por causa da queda do homem, então. Não. A razão pela qual Deus criou o homem é porque Deus queria um reino eterno na terra também. E é o que está em processamento agora. Deus está produzindo esse reino. E se existe um rei, tem que ter súditos. Nós somos os súditos do rei Jesus. E futuramente do nosso Deus eterno, né? E hoje nós somos uma adolescente rebelde que estamos nos adequando ao marido que é Cristo, nosso rei. Depois teremos uma dimensão de 1000 anos, que vai durar 1000 anos, uma nova dispensação, que nós seremos chamados de noiva de Deus. A igreja como tal, nós somos igreja e a igreja como tal somos noivas de Cristo. Futuras noivas, nós somos ainda. Estamos sendo adornada e preparada com banho de mirra e aloés, como foi Esther no livro ali. Mostrou pro rei Assuero, né? Aquilo é uma tipificação do que está acontecendo hoje. Pois é, pastor, abrindo um parênteses, o que significa a mirra e o aloés sob o ponto de vista espiritual? A mirra mata o pecado que está dentro de nós. O aloés matava os germes que a pessoa tinha pela limpeza, asepsia do corpo. Tudo que é estranho a Cristo, a mirra mata, destrói. E a aloés é a ressurreição, né? É a preparação para subir com Cristo para a festa das bodas do Cordeiro. Para o casamento, então, aí com Cristo. É uma festa longa, dura 1000 anos. Essa união com Cristo. Isso. Sim. Então, o Filho de Deus, ele é o responsável para preparar a noiva e fazer a festa do casamento. Quando terminar os 1000 anos da paz, ele entrega a auxiliadora idônea para Deus, pronta, completa, submissa e gloriosa.
Isso quer dizer que por esse período de 1000 anos, nós viveremos com Cristo e na após Terra. isso na Terra, 1000 anos com Cristo na Terra, reinando, e E a eternidade. depois iremos para a eternidade de volta para Deus de onde viemos. Vai ser também na Terra, porque são duas dimensões. Na Terra, que as pessoas às vezes não entendem muito bem isso, eu já tive esse entendimento, né? Mas são dimensões diferentes na Terra que Isso. no momento nossos olhos naturais não enxergam, né? Não. A gente só precisa aceitar o que está escrito para não dar problema. Porque se eu perder a fé nisso, termina o sentido da vida. Entende? Mas se nós crermos e tivermos essa esperança, e estivermos nos preparando para isso, né, não vamos ter surpresa, né? A nossa Não. alma, né, se nos pedirem hoje nossa alma, nós iremos para um lugar para o qual nós estamos buscando. É o paraíso, né? Todo crente que tem óbito vai para o paraíso. É um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade e aguarda a ressurreição dos mortos para passar pelo tribunal de Cristo. Mas a pergunta ali na Bíblia, né, nos faz essa pergunta: se hoje pedirem tua alma, para onde tu irás? Quer dizer, se há uma pergunta, é que pode ter outros lugares para onde a gente vai. Aqueles que não obtiver a salvação no período de vida terreno, eles vão direto para o inferno. O inferno é uma dimensão espiritual também, que as almas irão para lá, aguardar o julgamento para depois então a condenação eterna vir sobre eles. Sim, então não é como as pessoas pensam que aquele lugar cheio de calor, de fogo e, Muita né, tortura. naturalmente é uma Tortura. alegoria, né? Já é um lugar de tortura e sofrimento. Lugar de tortura Mas e sofrimento eternos. Aí depois que terminar os 1000 anos do reino, né? Que serão também aí o 1000 lago anos de de fogo. tortura e sofrimento. É. Mas as pessoas nesse período ainda têm oportunidade de buscar a salvação ou já não tem mais? Não. Quando partir ou para o paraíso como cristão ou para a condenação do inferno, eles não terão mais chance, os que estão no inferno. Agora, os que estão no paraíso têm duas destinações. Ou vão para o reino milenar, aprovados, gloriosos, ou vão para as trevas exteriores para um tratamento milenar e depois voltam para junto de Deus, na vida eterna. E as pessoas são as responsáveis por si mesmas, por isso elas podem escolher? Hoje elas têm total liberdade para destinar a sua caminhada futura. Só tem salvação através de Cristo. Quem não entrar por essa porta não tem salvação. É uma porta, como diz na Bíblia, né? É estreita, né? É apertada, é difícil, né? Eu creio, não é aquela porta fácil, né? Porque exige entendimento, renúncias, busca, né? Muita Aí fé. certa vez perguntaram, mas por que tu acredita nisso? Porque eu já experienciei isso. Só por isso. Daí já também li que está escrito na Bíblia, o que está escrito aconteceu exatamente na minha experiência antes de eu ser cristão. Então, olha, eu creio que é melhor a gente optar, né, por ter essa vida eterna. E, né, é complicado, né, arriscar, porque se as pessoas falam, mas isso não existe. Bom, se isso não existe, nós como eles estaremos iguais. Agora, se existir, né, nós temos uma chance. Eu prefiro acreditar na palavra. É verdade, preferimos, eu também prefiro essa porta estreita, né, mais difícil aí. Bem, pastor, nosso programa hoje já está chegando ao final. Se o senhor quiser ainda deixar uma mensagem aí para quem nos assiste. Eu então finalizo aqui agradecendo a participação e dizendo, aquele que crer em mim, disse Jesus, né, mesmo morrendo viverá.
É isso aí. Então vamos meditar sobre isso. A nossa Amém. esperança, né? Mesmo morrendo, viveremos. Mesmo que essa passagem para essa outra dimensão seja tão difícil, dolorosa, né? Sim. Mas está aí, viveremos. Quem crer, né? Verá e viverá. Bem, pastor, até a próxima semana, né? Esperamos estar aqui novamente conversando sobre outros assuntos, trazendo sempre, não é, essa mensagem aí de esperança, de fé, né, de experiências com Deus. Muito Amém. obrigada e até lá. Uma boa noite a todos. Verbo.